Então, meninas, tudo bem? Já voltei. E agora eu vim com uma dúvida que vocês vivem na cabeça. E agora, doutora, coloco o DIU Mirena ou o DIU de cobre? Vamos lá, vamos fazer, meninas, um comparativo de algumas coisas bem simples que são as dúvidas mais importantes que vocês têm, tá ok? DIU Mirena, tá? Contém um hormônio que se chama levonorgestrel. Ele está aqui nessa haste que ele tem e ele é liberado em microdoses dentro do útero. Qual é a grande vantagem e a grande inovação? Não precisa circular no corpo inteiro e sim ser absorvido localmente. Então, essa é uma vantagem boa, além de que temos uma microdose, uma dose bem menor do que a habitual das pílulas, somente um hormônio e não dois, e o estrogênio, que é o grande vilão da trombose, não está presente nele. DIU de cobre não tem hormônio nenhum. Então, doutora, se não tem hormônio, qual o mecanismo de ação dele para evitar a gravidez? O próprio cobre, que é liberado em pequenas doses diariamente. Em relação à dor, ok. O DIU Mirena geralmente é utilizado para mulheres que têm dismenorreia, ou seja, cólica menstrual mais intensa. Então, ele é usado como tratamento. Então, a gente tem uma eficácia boa para o controle de cólicas. Fora que uma boa parte das pacientes param de menstruar, ou seja, cólica zero. Em relação ao DIU de cobre, é verdade que aumenta a cólica? É sim, é verdade. Pode haver um aumento de cólica, principalmente naquelas pacientes que já têm um perfil de baixa sensibilidade da dor, então pode sim aumentar. Geralmente é um aumento mais leve, mas pode ser um aumento bem intenso em alguns casos. Como saber antes se eu vou sentir cólica ou não? Infelizmente, a gente não tem como prever, só depois da inserção. Vamos falar agora de volume de sangramento, tá? Mirena, 80% em média, fica em amenorreia, ou seja, zero menstruação, durante pelo menos após um ano de inserção. Então, ou seja, nós vamos ter 20% que vai continuar menstruando, porém em menos quantidade de dias e com menor volume menstrual. Quando a gente fala de DIU de cobre, o que é que acontece? Você continua menstruando, se menstrua mensalmente, então vai vir todo mês, tá? Se não menstrua mensalmente, vai vir frequência que já vinha antes, não há alteração nessa frequência. Mas, em geral, há um aumento do número de dias e de volume de sangramento. Mas um ponto importante a ser considerado na hora da inserção, tá? É o risco para complicações secundárias a DSTs. A gente já tem estudo que o Mirena não aumenta risco de DST, muito pelo contrário, ele pode até diminuir o risco de você ter complicações secundárias à ascensão de alguma bactéria ou vírus sexualmente transmissível. Já o DIU de cobre, não. Depois da inserção, você pode sim ter alguma complicação secundária à ascensão de micro-organismos de DST. Então, meninas, em relação a conforto e praticidade, certamente o Mirena é superior por todos esses motivos que eu acabei de falar, tá? O DIU de cobre tem o seu valor pelo simples fato de não conter nenhum hormônio. Apesar de que, se você não é uma mulher que tem fatores de risco, o conforto e uma baixa dose também podem ser muito convenientes. Então, meninas, espero que eu tenha ajudado a esclarecer para quem já está na dúvida. E é isso aí. Um beijo, meninas. Todo mundo seguindo o consultório da Rai.